Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Para começar, eu queria agradecer a recepção calorosa aqui no meu retorno. Muitos comentários, assim, queridos aqui no canal, de alguns seguidores, alguns antigos, gente nova também aí aparecendo. Muito obrigada mesmo pelo carinho. E já estou com alguns pedidos aí para novos vídeos, algumas perguntas, que é a parte que, sinceramente, eu mais gosto, essa conversa que a gente pode ter, né? E hoje eu vou partir aí de um comentário e de algumas perguntas no meu primeiro vídeo do André Goulart. Então, André, vamos lá, essa aqui vai para você. Eu acho que vai ajudar também muitas outras pessoas, então achei que valia a pena gravar um vídeo. Tá bom. O André, ele me pediu para falar um pouquinho sobre yoga moderno e também sobre a prática no cotidiano, sobre como colocar o yoga, né, não só, né, como ele falou, no tapetinho, né, em cima ali do mat, mas na vida, né. Então, várias coisas aí para a gente falar, vamos por partes. Primeiro, um pouquinho sobre a questão da prática moderna e os caminhos que o yoga está seguindo. Eu já falei um pouco sobre caminhos do yoga num vídeo chamado Origens do Yoga, vou colocar aqui no card, tá bom? Acho que é aqui, né? e daí vocês podem dar uma olhada, porque o assunto é extenso e, na verdade, assim, para além de falar da última tendência de prática, porque muito difícil falar de uma tendência, né? Falar sobre sobre como que o ser humano mesmo enxerga as filosofias antigas e qual que é a tendência geral, tá? O yoga, eu já falei ali no vídeo de origens, vou aprofundo mais, né? Ele surgiu há 10 mil anos, 5 mil anos, vai depender aí do historiador, do arqueólogo com quem você conversar, pelo menos 5 mil anos atrás. E ele foi se ramificando em muitas linhas ao longo do tempo. Algumas delas são reconhecidas como autênticas e outras não. E quanto mais tempo foi passando e quanto mais o yoga foi vindo para o Ocidente, mais interpretações foram surgindo. Só nos Estados Unidos a gente tem umas 500 linhas de yoga diferentes aí. Tem yoga até para cachorro. O que é reconhecido como autêntico, o que faz sentido, aí é outra história, né? A maioria delas, eu pelo menos não considero que é realmente yoga. Não que não possa ter um efeito interessante para algumas pessoas, dependendo do que se procura. Pode ser uma prática baseada em yoga, né? A partir do yoga, mas eu gravei em alguns outros vídeos aqui no canal o que é o yoga, né? Também um dos primeiros vídeos aqui do canal eu discuto isso, né? O que é essa filosofia, o que está no cerne dela, não é o que é feito aí pela maioria dessas interpretações modernas, tá bom? Então, quando a gente fala sobre autoconhecimento, sobre expansão da consciência, não vai englobar o dog yoga dos Estados Unidos, sei lá, da Califórnia. Eu não conheço a fundo para saber exatamente, para ser sincera. Agora, existem algumas linhas modernas que tendem a ir para lados extremos, tá? Essa é uma tendência que a gente tem visto aí no século XX, século XXI, principalmente. Então, ou um aprofundamento na parte espiritualista do yoga, né, no lado mais religioso mesmo, né, que é uma visão de yoga, não é a única. Se vocês quiserem que eu retome esse assunto, comenta aqui para mim que eu posso mergulhar mais sobre isso. E daí você vira uma adoração, né, vira um culto, você vai para um outro lado, ou o lado do físico, né? Então, trabalhar o físico, o yoga se aproximar de algo quase circense, né? Então, você pegar os asanas extremos, colocar o pé na cabeça, colocar os dois pés atrás do pescoço, fazer quase malabarismos com o corpo, né? Tudo pode ser válido, dependendo do intuito que você tem, né?
qual que é o seu objetivo com aquilo. Acho que isso que precisa estar claro para o praticante, né? Se aquilo te faz bem, sendo yoga ou não sendo yoga, legal, mas tenha consciência. Um ponto de preocupação que, para mim, assim, acho que até me gera um pouco de assim, medo e eu fico um pouco na defensiva com alguns métodos que eu vejo por aí, a divulgação de técnicas, às vezes extremas, não só fisicamente, mas em muitos níveis, para pessoas que não estão preparadas para isso. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, vamos pegar um yoga que ficou muito popular nos Estados Unidos, chamado Bikram Yoga. É uma linha onde se trabalha em salas quentes, né, quase uma sauna, altas temperaturas, e a ideia é purificar, né, o corpo dos praticantes. Eles transpiram, eles podem chegar até a vomitar, eles passam mal, mas a ideia é expurgar, né, todas as toxinas do corpo. Pode ter algo interessante nisso? Talvez. Eu já tive praticantes que vieram do Bikram Yoga e falaram coisas positivas para mim, que gostavam, que aquilo fazia um efeito e um sentido para eles interessante. Porém, o que eu conversei com quem fez, eu nunca fiz, para ser sincera, e o que eu vi já divulgado é que não existe um filtro para quem pratica isso. Então, uma pessoa que não está emocionalmente bem, não tem uma alimentação muito adequada, muito saudável, quer dizer, está com todos os dutos energéticos dela entupidos. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu já gravei dois vídeos, um vídeo falando sobre chakra e outro falando sobre o corpo energético, também vou colocar aqui, tá bom? Na descrição, no card, tá? Mas basicamente, quando você tem uma poluição no seu corpo de toxinas emocionais, de toxinas advindas também da sua alimentação ou de outras substâncias, né? Você entope os canais energéticos do seu corpo. Quando você força demais esses canais que estão entupidos, isso pode dar ruim. Você pode passar mal, você pode ter situações bem complicadas aí, tá? Eu já presenciei algumas delas, tá? Nem um pouco agradáveis, e daí é um caminho que, enfim, essa é a minha questão. O quanto que os profissionais que estão fazendo isso têm consciência e têm a responsabilidade para lidar com esse tipo de evento que pode acontecer, né? Isso é um exemplo. Agora, é isso, tá? André, você perguntou do yoga moderno, estou te dando alguns exemplos, tem muita coisa, né? O ser humano, ele tem essa tendência de interpretar livremente e querer colocar a sua versão da coisa, né? Cada vez mais. Então tem centenas, talvez milhares de tipos de yoga, muitas centenas pelo menos aí, né? Alguns mais conhecidos e outros menos, alguns que fazem mais sentido, pelo menos para mim, e outros menos, tá? Dá uma olhada aqui nos outros vídeos do canal e vai me perguntando mais algumas coisas a respeito disso, tá bom? Eu já fui bem purista, né? Já fui bem rígida na minha ideia do que tem que ser yoga, né? Voltando para as origens aí, para o que foi construído aí no yoga mais pré-histórico. E hoje em dia eu tenho mais flexibilidade, porque, por experiência própria, né? Acho que você pode continuar com o mesmo objetivo, mudando um pouquinho, dependendo do praticante, do que se procura e do mundo que a gente vive, né? O mundo mudou. Então, o acro-yoga, por exemplo, é uma versão, uma leitura super moderna e vai para um lado também um pouco circense. Agora, a partir do acro-yoga, de coisas um pouco acrobáticas, você pode ganhar muita consciência corporal e você pode melhorar o seu autoconhecimento e talvez atingir, né, o objetivo máximo do yoga, que é a hiperconsciência, o samadhi. Se puder, então eu não vejo por que não seria um yoga válido, tá? Acho que esse é o caminho aí para a gente saber se a gente está lidando com uma visão séria, tá? Agora, a segunda parte da sua pergunta, tá? O yoga na nossa vida, o yoga na rotina, o yoga no cotidiano.
eu gravei uma série de vídeos, eu coloquei numa playlist aqui sobre ética no yoga, os yamas e niyamas, e daí ali eu falo sobre essa base ética e como colocar esses princípios na nossa vida cotidiana e no mundo moderno, tá? Então, dá uma olhada lá também. Mas para além, tá? Eu aí, falando bem da minha experiência pessoal. Hoje em dia, eu tenho 2 filhos, né? Quem acompanha o canal há mais tempo sabe, eu fiz uma pausa justamente depois do nascimento do meu segundo filho, né? Hoje em dia ele tem 3 anos e meio. E a minha prática mudou muito por conta da minha vida, de como eu consigo colocar dentro da minha vida. Eu, quando comecei, nos meus primeiros aí bons 10 anos de prática, eu consegui praticar todos os dias, né, em alguns períodos por algumas horas por dia, consegui dedicar um tempo para ficar ali, né, no EVA, eu gosto de EVA para praticar em cima, né, o tapetinho que o André falou, por muito tempo. E essa prática direta, ela é muito importante, tá? Eu não concordo com as visões que falam que só colocar princípios do yoga no meio da sua vida cotidiana é suficiente para as metas do yoga, tá? Eu não sinto que é suficiente, não. Mas, quanto mais você pratica, quanto mais você tem internalizadas, não só as técnicas, mas os princípios do yoga, as características da filosofia e da prática, mais você consegue aplicar no seu dia a dia. Então, para começar, um praticante que está começando, é muito importante ter um tempo grande, sim, de prática, direcionado, 1 hora por dia, 2 horas por dia, não sei. Aí cada um vai conseguir colocar na sua vida o tempo que der, que puder, que sentir que faz sentido mesmo para você, né? Indico que comece até com um pouco menos para colocar diariamente, né? Meia horinha, por exemplo, e daí com o tempo vai aumentando. Agora, depois de um tempo, eu estou respirando de uma forma consciente e muitas vezes no meio do meu dia fazendo realmente pranayama, né, contando o ritmo da minha respiração, aplicando técnicas em muitos momentos do meu dia a dia, às vezes até dirigindo, tá? Asana é toda posição confortável, estável. Eu estou aqui gravando um vídeo, eu estou sentada em um asana, eu estou fazendo Padmasana, por exemplo, agora, eu estou percebendo o meu corpo com total consciência nesse momento. Então, as técnicas do yoga estão aplicadas na minha vida e os princípios éticos que eu te falei lá para justamente olhar nos outros vídeos também. Eu procuro não mentir e é muito difícil esse exercício de falar a verdade. Eu trabalho, hoje em dia eu sou vegana e eu trabalho com a não violência o tempo todo e procuro sempre me autossuperar em cada um desses itens, né? A autossuperação é mais um princípio ético do yoga e isso faz com que a gente, para além da prática, a gente realmente adote a filosofia, o ponto de vista do yoga, né? Como se fosse um óculos que a gente colocasse para ver o mundo, né? A partir dessa visão, tá? Olha, todos os assuntos são extensos, eu espero ter respondido, pelo menos ter ajudado um pouco a resolver as dúvidas aí do André e talvez de outras pessoas, espero que sim. Por favor, comentem aqui para mim sobre o que mais vocês querem que eu me alongue, que eu fale, tá bom? Que é assim que a gente continue, que a gente consegue fazer esse canal crescer numa direção interessante, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, curte aqui o vídeo e se quiser continuar a nossa conversa, segue aqui o canal, se inscreve, tá bom? Namastê!